Abra sua Bíblia lá em Juízes, no capítulo 8. Então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isto que nos fizeste? Que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém ele lhes disse: que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vidima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que pude eu fazer comparável com o que fizestes? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo. E disse aos homens de Sucote: dai, peço-vos, alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: porventura tens já sob teu poder o punho de Zeba e Salmuna, para que demos pão ao teu exército? Então disse Gideão: por isso, quando o Senhor entregar nas minhas mãos Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu a Penuel e de igual modo falou aos seus homens. Estes de Penuel lhe responderam como os homens de Sucote lhe haviam respondido, pelo que também falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, derribarei esta torre. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades, ao oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu, e prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e desbaratou todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás, da peleja, pela subida de Heres, deteve a um moço de Sucote e lhe fez perguntas. O moço deu por escrito o nome dos príncipes e anciãos de Sucote, 77 homens. Então veio Gideão aos homens de Sucote e disse: vedes aqui Zeba e Salmuna, a respeito dos quais motejastes de mim, dizendo: porventura tens tu já sob teu poder o punho de Zeba e Salmuna, para que demos pão aos teus homens cansados? E tomou os anciãos da cidade, e espinhos do deserto e abrolhos, e com eles lhe deu severa lição aos homens de Sucote. Derribou a torre de Penuel e matou os homens da cidade. Depois disse a Zeba e Salmuna: que homens eram os que mataste em Tabor? Responderam: como tu és, assim eram eles. Cada um se assemelhava a filho de rei. Então disse ele: eram meus irmãos, filhos de minha mãe. Tão certo como vive o Senhor, se os tivesses deixado com vida, eu não vos mataria vós outros. E disse a Jéter, seu primogênito: dispõe-te e mata-os. Porém o moço não arrancou da sua espada, porque temia, porquanto era ainda jovem. Então disseram Zeba e Salmuna: levanta-te e arremete contra nós, porque qual homem tal a sua valentia? Dispôs-se, pois, Gideão e matou a Zeba e Salmuna, e tomou os ornamentos em forma de meia-lua que estavam no pescoço dos seus camelos. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Disse-lhes mais Gideão: um pedido vos farei.
dai-me vós, cada um, as argolas do seu despojo, porque tinham argolas de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles, de bom grado as daremos. Estenderam uma capa e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra. E todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, e nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubaal, filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra, dos Abiezeritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins, e puseram Baal-berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor, nem usaram de benevolência com a casa de Jerubaal, a saber, Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Vamos orar? Deus eterno, mais uma vez queremos te dar graças pela bênção de te prestar culto nesta manhã. E louvamos o teu nome também por termos a tua palavra para a nossa instrução. Ajuda-nos a considerá-la, ilumina nosso entendimento, dá-nos clareza e a respeito das lições que certamente o Senhor deixou registradas neste capítulo da tua palavra, e que não apenas possamos entender essas lições, mas o teu Espírito se digne a aplicá-las ao nosso coração, à nossa vida. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, aqui nós temos o último capítulo da história deste herói da fé que foi Gideão, que viveu num dos períodos mais difíceis da história do Antigo Testamento, o período dos juízes. No capítulo 9 você tem a história de Abimeleque, que foi filho de Gideão, e o capítulo 9 pode ser entendido como um apêndice da própria carreira desse que foi um herói na fé, conforme nós temos no livro de Hebreus. Eu queria só levantar duas questões que nós temos, questões doutrinárias que nós temos nesse capítulo, que talvez sejam questões problemáticas para muitas pessoas. A primeira é: como é que nós podemos justificar uma espécie de espírito vingativo por parte de Gideão em relação àqueles homens de Sucote e Penuel? Muitas pessoas que leem a Bíblia, especialmente o Antigo Testamento, têm muitas dificuldades com relação a essas questões envolvendo, à luz do nosso conceito ocidental, situações envolvendo uma violência bárbara, tal como nós temos aqui nesse capítulo. E nós não podemos acusar de Gideão de estar simplesmente consumando uma espécie de vingança, fruto de um espírito carnal que havia nele, porque essa não é a interpretação correta
daquilo que nós temos aqui neste capítulo. O que Gideão faz, executando aqueles homens, nada mais é do que o cumprimento das disposições que eram observadas por aqueles que tinham a responsabilidade judicial de aplicar a lei de Moisés nas diversas questões envolvendo a vida civil da nação da aliança. Rigorosamente não é vingança, mas aplicação penal da pena capital em virtude preste atenção nisso, dos pecados que, à luz do conceito de espiritualidade que você tem no Pentateuco, esses pecados envolvem punição exemplar. A deslealdade tribal e a desumanidade evidente que estavam envolvidas naquele ato de escusa daquelas cidades em ajudar o líder daquela libertação do jugo midianita, que era Gideão. Portanto, nós não temos vingança envolvido. Se nós tivéssemos vingança, nós não teríamos a bênção de Deus sobre aquilo que aconteceu nesse processo de libertação. Uma outra coisa muito semelhante também pode causar problema na cabeça de muita gente. Como explicar a aparente transgressão ao sexto mandamento, no caso da execução daqueles 2 reis midianitas, Zeba e Salmuna? Muita gente não compreende isso. E muitas vezes mistura coisas que são completamente distintas. Alguém disse, olha, como é que um homem de fé pode autorizar a morte de 2 pessoas quando Êxodo capítulo 20 diz com clareza, não matarás? E as pessoas dizem, olha, não tem um mandamento, não matarás? E por que essa aplicação da pena capital, da pena de morte, a esses inimigos de Israel, do povo da aliança? Preste atenção nisso. O mandamento, que é o 6º mandamento, não matarás, ele diz respeito exclusivamente à proibição radical do homicídio. O homem não tem autorização para tirar a vida do seu próximo sob nenhum pretexto. Isso é terminantemente proibido para o indivíduo. A vida é sagrada, o indivíduo não pode tirar a vida do seu semelhante, nem se ele arrumar a maior justificativa do mundo. O mandamento proíbe o homicídio. Mas preste atenção, a mesma lei que proíbe radicalmente o homicídio, ou seja, o fazer justiça com as próprias mãos, o tirar a vida do outro por razões que possam parecer justas, essa lei também estabelece um dispositivo da pena capital que deve ser aplicado pelo Estado ou por aqueles que têm responsabilidade judicial na aplicação do dispositivo que você tem no conjunto de leis civis que deveriam governar a nação da aliança. Portanto, novamente aqui, a gente pode dizer, Gideão não estava agindo em seu próprio nome. Ele simplesmente estava agindo como juiz, envolvido numa guerra justa, que é o processo de libertação do jugo midianita, e vai aplicar a pena capital a criminosos confessos, como você tem aí no verso 19. Esse princípio da aplicação da pena capital a casos dessa natureza, você tem lá em Êxodo, capítulo 21, do verso 23 até o verso 25. E olha que coisa interessante. Êxodo 21. Não vem nada à sua mente?
Êxodo 21, o capítulo contíguo do capítulo onde você tem os 10 mandamentos, que é Êxodo 20. E você não pode jogar Bíblia contra a Bíblia. Você tem na Bíblia, não matarás, proibição do homicídio. Mas no capítulo seguinte, você tem a instituição da pena capital, que é a aplicação exclusiva do Estado para determinados casos, com a punição da execução sumária. E são coisas diferentes que nós não podemos misturar. Preste atenção nisso. Somente o Estado tem o direito de aplicar a pena capital. Ou o responsável legal pelas atribuições civis dentro da nação da aliança. Naquele caso, no período dos juízes, era o libertador, levantado por Deus naquele processo contra os midianitas, que era Gideão. Ele simplesmente estava agindo na condição de magistrado carismático daquele período distintivo da história do Antigo Testamento. Só para depois você ler em casa, mas será que nós temos a transposição desse princípio para o Novo Testamento? Tem. Lá em Romanos capítulo 13, verso 4, você tem o eco da aplicação da pena capital pelo magistrado civil. Mas esse não é o nosso assunto hoje pela manhã. Primeira lição que a gente aprende dessa história. Está aqui, ó. A igreja enfrenta muitos problemas internos, que podem ser resolvidos com sabedoria, mas existem certos problemas que a firmeza resolve a questão. A história da nação israelita, irmãos, é de mesma natureza da história da igreja. A leitura que o apóstolo Paulo faz da nação de Israel do Antigo Testamento é a mesma leitura que ele faz da igreja do Novo Testamento. Nós não temos essa descontinuidade absurda. Como é que os crentes do Antigo Testamento se convertiam? Tem muita gente, inclusive, que eu até para o seminário, que acredita, não, no Antigo Testamento as pessoas se convertiam ou eram crentes quando elas obedeciam à lei. Nada mais falso do que isso. No Antigo Testamento, os crentes se convertiam da mesma maneira que os crentes do Novo Testamento. A salvação sempre foi pela graça mediante a fé. Mas era assim no Antigo Testamento? Era. E no Novo Testamento é assim também. Deus não tem dois padrões de fazer com que pecadores sejam incluídos no livro da vida. Desde que o pecado entrou no mundo, é que você tem a salvação pela graça mediante a fé. Muito bem. E olhando para essa história de Gideão, nós podemos ver, olha a igreja aí. Nós estamos vendo a igreja em toda essa história. Sabe por quê, irmãos? Olha para o primeiro detalhe. Na igreja, nós temos irmãos melindrosos. Ou não? Tem lá, pastor? Na sua paróquia? Irmãos melindrosos? Eu pensei que só fosse aqui. Não é? Mas, irmãos, na capela de Westminster, você tinha isso, ou tem. Você pode ir para a igreja fundada pelo apóstolo Paulo. Tem irmãos melindrosos lá? Tinha. Tanto quanto você tem aqui. Esses efraimitas. Olha que coisa interessante, com ciúme. Perceberam na leitura, no início do capítulo? Estavam com ciúmes. Um negócio interessante. A tribo de Efraim era a tribo mais numerosa da confederação israelita. E durante os primeiros anos, não apenas por causa
de ser a tribo mais numerosa, Efraim gozou reconhecidamente de um prestígio mais elevado, que certamente foi algo construído até pela contribuição da localização dos 2 santuários principais que estavam localizados dentro do território efraimita. Os santuários de Betel e Siló, onde as tribos concorriam para lá a fim de adorar o Deus da aliança. De fato, sem dúvida, era uma tribo que gozava de um enorme prestígio. E agora se apresenta diante de Gideão com um certo melindre. Agora preste atenção. Parece que por trás da história não existe simplesmente melindre, por ela não ter sido lembrada para participar daquela campanha de libertação. Porque Gideão convocou os efraimitas. Você pode ver no capítulo anterior, no verso 24, que eles foram convocados, convidados para participar daquele processo. Também eles foram responsáveis pela execução de 2 príncipes midianitas, Oreb e Zeeb. E olha, um fato tão significativo da história, que Asaf, escrevendo um salmo, lembrou desse episódio. Quer dizer, não foi uma coisa insignificante. Abra lá Salmo 83, o verso 11, você vai ter essa referência. Agora, por que a gente suspeita que não era só melindre? Olha, vocês não nos convidaram e nós gostaríamos de participar desse processo de libertação e vocês nos deixaram fora. Não, Gideão não fez isso. Parece que aquele tipo de ciúme, aquele tipo de melindre, era mais do que simplesmente melindre. Havia uma certa expectativa na participação do espólio que geralmente havia naqueles processos de guerra, onde os despojos eram tomados pelo exército vencedor. Agora, onde é que está a lição para nós? Na atitude de Gideão. Ele age com notável sabedoria para aplacar aquela atitude pouco recomendável vista na tribo efraimita. Primeira coisa, olha lá, interessante. Gideão reconheceu a importância daqueles irmãos. Não foi média. Gideão não estava fazendo média. E não era uma inverdade o elogio que você tem aí no verso de número 2. Dê uma olhada aí. Que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os jabiscos de Efraim melhores do que a vidima de Abiezer? Abiezer era a família de Gideão. Ele estava dizendo, olha, as coisas mais insignificantes da tribo de Efraim são mais importantes do que as próprias coisas grandiosas envolvendo a minha própria família. Muitas vezes, preste atenção nisso, um simples elogio justo pode evitar uma grande guerra. E ao fazer esse elogio justo, Gideão demonstra a sua espiritualidade consistente. Porque elogiar de forma correta, sincera, sem segundas intenções, é um traço característico da humildade que Deus deseja que tenhamos. Grave isso, escreva nos seus anais de sabedoria. Não é? Uma das evidências dessa virtude que nós devemos cultivar é a capacidade sincera
de fazer elogios justos para aqueles que merecem ouvir palavras dessa natureza. Primeira coisa que fez Gideão. Segunda, ele lembrou do feito recente dos efraimitas. Ele interpreta a execução de Oreb e Zeeb como uma entrega de Deus nas mãos deles. E olha que detalhe interessante. Isso aponta para um detalhe que precisava ser enfatizado neste momento. Que eles não tinham sido excluídos. Que eles não estavam à margem daquela libertação, porque o próprio Deus os havia incluído ao entregar nas mãos deles aqueles dois príncipes, Oreb e Zeeb. Irmãos, preste atenção nisso. A atitude de Gideão é a confirmação prática, objetiva, ilustrativa de um ensino que nós temos nas Escrituras e que muitas vezes nós desobedecemos, porque cumprimos aquela lei carnal do bateu, levou. Você sabe dessa lei, né? Até um grande nome aí da história recente, um camarada que já morreu. Essa era a lei dele. E ele se vangloriava, se ufanava. Bateu, levou. Morreu. Já deve estar em péssima situação hoje. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? Abra Provérbios, capítulo 15, verso 11. Não é bateu, levou, não. A Bíblia ensina a resposta branda desvia o furor. A palavra dura suscita ira. Provérbios 15, 11. A resposta branda desvia o furor. 15, 1. 15, 1, perdão. Não é 15, 11, é 15, 1. Mas a palavra dura suscita ira. Coloque isso nos seus anais de sabedoria. Mas, irmãos, Israel é a igreja, não apenas porque nós temos melindrosos no meio do povo de Deus, mas nós temos irmãos também descaridosos. E é o que você tem aí. E que merecem ser corrigidos com firmeza exemplar. Versículos 4 a 9. O antipatriotismo gadita, da tribo de Gade, também é uma maravilhosa ilustração dos problemas que nós lidamos dentro da igreja. Sucote e Penuel eram cidades pertencentes à tribo de Gade. Ficavam localizadas cerca de 80 quilômetros do campo de batalha. Por estarem provavelmente fora da esfera de ação dos midianitas, essa tribo não foi convocada para batalhar pela libertação. Mas preste atenção, depois que aquela vitória inicial, e que foi decisiva para que todo o processo de libertação pudesse seguir com êxito, depois que ela aconteceu, a peleja se intensificou e se estendeu mais do que se poderia imaginar. E os homens de Gideão agora estavam cansados e famintos. Nada mais justo do que apelar para aqueles irmãos daquelas cidades que eles pudessem ajudar o exército que ainda estava em campanha. E a resposta daquelas duas cidades é de partir o coração. Eles se negaram, se recusaram a ajudar os próprios irmãos naquela emergência. Há um elemento de descaridade nas respostas que foram dadas a Gideão. A gente reconhece que os dias eram particularmente difíceis. Eram dias de pilhagem, tanto é que eles estavam procurando se livrar do jugo midianita. Mas, irmãos, a explicação possível para o comportamento gadita, da tribo de Gade, parece ter sido a covardia. Bem, eles já tiveram um grande êxito naquela batalha inicial,
mas eles ainda não tinham vencido toda a guerra. E se agora houvesse uma reversão, os midianitas poderiam vir em cima da gente. Ajudar Gideão naquelas circunstâncias poderia colocar Gade numa posição vulnerável a ser vingada pelos próprios midianitas, que eram inimigos de Israel naquela circunstância. Mas que coisa interessante. Preste atenção nisso. Se alguém no meio daquele poderoso reavivamento estava pensando de forma reacionária, contrária à vontade de Deus, a gente só pode concluir uma coisa. Esses que estavam pensando assim, estavam completamente desafinados com o espírito da época. Eles não estavam com o coração afinados com as operações do Espírito Santo. É uma falta de sintonia espiritual completa naqueles homens. A reação de Gideão é completamente diferente. Ele não era questão agora de aplacar a rebeldia, a descaridade, a covardia da tribo de Gade. Agora ele precisava agir com firmeza. Ele está tão certo do êxito que promete severo tratamento àqueles incrédulos quando ele voltar vitorioso. É isso que ele diz. Os homens de Sucote serão punidos também com a pena capital. E a torre de Penuel, possível orgulho da cidade, será destruída. É o que Gideão antecipa. Preste atenção, irmãos. Deve ser observado que, além da descaridade desconcertante, aqui eu quero enfatizar esse traço, da presumível covardia demonstradas pelas duas cidades, preste atenção, havia uma coisa mais séria. Um grosseiro descompromisso com a unidade da nação. Descaridade era alguma coisa grave? Era. A covardia apontava para uma impressionante falta de sintonia espiritual com aquilo que estava acontecendo. Mas deixar de se comprometer com aquele empreendimento que tinha digital divina era contribuir para a falta de unidade da própria nação da aliança. E de todos esses três pecados, o último é o pior. Aos olhos daquilo que você tem sobre a constituição espiritual do povo de Deus. E é por isso que Gideão vai agir com a firmeza exemplar, punindo aquelas duas cidades que faziam parte da tribo de Gade. Segunda lição que a gente aprende dessa história, essa daqui, ó. Veja aí o verso 10 até o verso de número 11. Na caminhada do povo de Deus, nós podemos experimentar operações extraordinárias de Deus quando exercitarmos a fé. E vamos precisar fazer isso. Mas também vamos precisar de zelo. Zelo ordinário para corrigir aquilo que precisar ser corrigido. Gideão nos ensina essas duas virtudes, especialmente como alguém responsável pelo exercício da liderança do povo de Deus, naquelas circunstâncias. Nessa parte do capítulo, você tem o registro de uma vitória surpreendente sobre o exército midianita fugitivo. Tem a batalha inicial, mas agora os midianitas estão fugindo. E Gideão sai ao encalço do exército. E tem uma vitória surpreendente.
nós podemos acreditar isso a quê? A fé, a confiança no próprio poder de Deus. Mas também o capítulo vai nos mostrar o tratamento exemplar já antecipado pelo próprio líder, Gideão, para com aquelas duas cidades envolvidas naqueles pecados que eu já mencionei, e também os príncipes midianitas que estavam fugindo naquela situação. Irmãos, se queremos experimentar milagres, operações extraordinárias da parte de Deus, na nossa própria história precisamos exercitar a fé. É o que nos ensina os versos 11 e 12. E aqui não há, da minha parte, nenhum incentivo ao carismatismo irresponsável. Não é isso que eu estou dizendo aqui. Apenas eu estou reconhecendo que o registro do parágrafo envolve a realização de um feito extraordinário, possível apenas de ser realizado com a ajuda de Deus. Nós não podemos acreditar a Gideão, em última análise, a conquista que é obtida nesse registro que nós temos aqui do capítulo. Talvez essa façanha agora do capítulo 8 seja até maior do que aquela vitória inicial que disparou o processo de libertação, conforme você tem no capítulo anterior. Talvez seja até maior o milagre do que aquela vitória inicial do capítulo anterior. Por quê? Vou dar algumas razões. Olhe lá. Primeira delas, Gideão estava com um exército reconhecidamente, em termos numéricos, inferior. Ele continua com os 300 homens contra 15 mil. Segundo, o exército é constituído agora de homens cansados, fatigados e famintos. Não era o caso do capítulo anterior. A distância de Penuel a Carcor, onde se deu a perseguição, é de aproximadamente 23 quilômetros. Terceiro, o lugar é remoto e visivelmente seguro para os inimigos. No capítulo anterior, o lugar favorecia os israelitas. Agora, o lugar do capítulo 7, do capítulo 8, favorece os midianitas. Essa é a explicação, porque você tem aí, no verso 11 do texto do capítulo 8, que eles estavam descuidados. Como pode um negócio desse? Estavam descuidados, diz o versículo 11. E por último, nesse encontro, o ataque não é simulado, como aconteceu no capítulo anterior. Aqui é um embate direto. Gideão fere o exército, persegue os príncipes e desbarata os fugitivos restantes. Ações diretas descritas pelo próprio texto. Vocês lembram que no capítulo anterior você tem efeitos especiais, né, do exército entrando em confusão por causa da operação do próprio Deus. Aqui não. Aqui é braço contra braço. Claro que com a ajuda do Senhor. Mas você tem aqui um confronto mais direto do que o do capítulo anterior. Diante de todas essas desvantagens, é que a gente pode dizer o seguinte: olha, não é estranho que, olhando para a história, o poeta do povo de Deus tenha composto
uma poesia que vai ser cantada agora pela nação da aliança, fazendo referência à morte de Zeba e Salmuna. E eu já mencionei, esse poeta foi Asaf, que compôs o Salmo 83, verso 11. Você tem essa referência lá. Não é sem razão que esse fato vai ter uma importância significativa para aqueles que no futuro vão fazer uma leitura da história passada. Segundo, tarefas ordinárias de disciplina, nós operamos com zelo. Não é uma questão de exercício da fé. É cumprimento do bom senso. Não é? Do verso 13 até o verso 21 você tem aí Gideão cumprindo as suas funções de líder, comprometido com um dos aspectos, preste atenção nisso, um dos aspectos mais distintivos da sua vocação espiritual, que é exercer a disciplina. A gente até diz, olha, você quer reconhecer uma igreja verdadeira? Tem 3 elementos para você reconhecer uma igreja verdadeira. Verifique se há fiel pregação da palavra. Primeiro elemento. Segundo elemento, uma correta administração dos sacramentos. Essa igreja batiza inconversos. Então, todo mundo que passa na rua recebe a ceia? Ponham uma interrogação aí. Uma igreja digna desse nome, ela administra corretamente os sacramentos. Terceiro aspecto de uma igreja verdadeira, o exercício da disciplina. Uma igreja não pode ser igreja sem rol de membros definido. E um rol de membros comprometidos com a sustentação da doutrina e do comportamento cristãos. Como é que você tem uma igreja onde não há nem rol de membros? Se não tem rol de membros, não há a menor possibilidade de você exercitar disciplina. E se você não exercita disciplina na igreja, essa comunidade deixa de ser igreja, mesmo que tenha nome de igreja. Gideão aqui é líder da igreja e ele precisa exercitar a disciplina. Ele vai punir os homens de Sucote. Ele pede informações para um jovem da cidade que provavelmente escreveu uma lista de nomes. Olha, os principais líderes da cidade são esses aqui. Talvez tenha escrito até numa tabuinha de barro, né? Um registro por escrito dos cabeças que foram descaridosos, covardes e agiram contra a unidade do próprio povo de Deus. Armado dessa lista, Gideão fez os príncipes de Sucote se lembrar da perfídia que eles haviam cometido, né? Que é pagar com o mal o bem recebido. Isso é perfídia. E foram submetidos a uma punição exemplar, sendo finalmente executados conforme as prescrições do Código da Aliança, da Lei de Moisés. Segundo, ele vai punir igualmente os homens de Penuel. O monumento deles é derrubado e aqueles homens também são executados. É verdade, a punição foi drástica, mas, pelas razões que eu já mencionei, eles foram merecedores de serem tratados com o rigor disciplinar que nós temos descrito aqui neste capítulo. Nós não devemos interpretar, eu repito isso, como uma espécie de vingança pessoal da parte de Gideão. Do contrário, ele não seria um homem de fé, né? Ele não estava agindo em seu nome, ele não é porque ele vai punir aqueles homens porque ele se ofendeu de não ser ajudado. Não tem nada disso na história.
Ele vai agir como líder, exercendo a disciplina de pessoas que estavam enquadrados naqueles requisitos da lei de Moisés, relacionadas com a pena capital. A aplicação exemplar dos dispositivos constitucionais da aliança naqueles homens que agiram de forma descaridosa, covarde e contribuindo para a falta de unidade da nação. E terceiro, ele vai executar os príncipes. Ao interrogar aqueles fugitivos sobre os homens que foram executados por eles nas incursões passadas, quando eles pilhavam o próprio território, Gideão vai confirmar que a chacina promovida pelos midianitas envolveu nada menos do que os seus próprios irmãos de sangue. E, portanto, eles são sumariamente executados também de acordo com as prescrições da própria lei. Os amuletos que foram recolhidos na forma de meia-lua, indicavam que aqueles beduínos prestavam culto à lua. Eram também idólatras que foram tratados pelo servo de Deus. E a última lição sobre a igreja aqui, na comunidade da fé, lamentavelmente há muitas ocorrências dolorosas. Decorrentes do quê? Não podemos dizer outra coisa. Fraqueza espiritual. No final da história de Gideão, há uma preciosa advertência, irmãos. A natureza humana é mais frágil do que geralmente nós somos capazes de admitir. Eu vou dizer mais ainda. O tempo é um demolidor implacável e pode fazer com que a gente esqueça dos nossos referenciais históricos mais significativos. E foi justamente isso que aconteceu, conforme você tem um registro aí do verso 22 até o verso 35. Olha lá, às vezes a igreja confia mais no homem do que em Deus. Diante de sinais tão surpreendentes da graça divina, aqui você já tem a semeadura daquilo que vai acontecer lá no capítulo 8 de 1 Samuel. Os israelitas pedem um rei. Reina sobre nós. Não é um negócio patético, doloroso, desconcertante. Os israelitas pedindo um rei. Por certo, havia um sentimento de gratidão, de reconhecimento para com Gideão. Mas preste atenção, essa proposta de ter um rei humanamente nomeado para ser o líder da nação da aliança naquele contexto da história do período dos juízes, era tão somente o sinal, a evidência da confiança carnal que havia naqueles que faziam parte do próprio povo de Deus. Não era uma questão fácil também. Como é que um homem da tribo de Manassés, como era Gideão, seria bem aceito? E lideraria, reinaria, governaria sobre a orgulhosa, numerosa, impressionante tribo de Efraim. Era uma questão complicada. Gideão demonstra sabedoria e diz assim: olha, estou fora, recusa o convite. E aqui nós temos um dos mais honrosos exemplos em toda a Escritura de desprendimento por parte de alguém que poderia
pensar, ser traído pelo próprio orgulho natural no coração humano. Aquele convite poderia subir à sua cabeça e ele recusa, agindo de forma correta, porque era um pedido rigorosamente contrário à vontade de Deus naquelas circunstâncias. A igreja, por vezes, confia mais no braço da carne do que no poder de Deus. Segundo, não raro, homens de Deus tropeçam e servem de pedra de tropeço dentro da própria igreja. Há 2 desvios na carreira final de Gideão. Primeiro, essa proposta infeliz de confecção de uma estola sacerdotal. Você sabe quantos quilos de ouro foram usados nesse negócio? Entre 16 a 30 quilos de ouro na confecção daquele emblema magnífico, mas deplorável, que mostrava toda a autoindulgência de Gideão com relação aos riscos da idolatria, conhecidos, riscos reinantes na própria situação da nação, que vai envolver ele mesmo, a sua família e os próprios israelitas. Preste atenção, não foi um desvio deliberado. E aqui é necessário que isso seja enfatizado, mas um afastamento sutil dos verdadeiros padrões de adoração. A mesma coisa que se deu no deserto, quando os israelitas fizeram um bezerro de ouro. Eles fizeram um bezerro de ouro porque estavam de braços dados com uma divindade estranha? Não. Aquela representação física condenada pelo 2º mandamento era a tentativa dos israelitas de reproduzirem a divindade que eles cultuavam, o próprio Yahvé. O bezerro era uma representação de Yahvé, uma tentativa, porque Yahvé não se pode representar. Ele mesmo proibiu que se fizesse isso. 2º mandamento. E aqui você tem um desvio sutil, que culminou num processo horroroso de profanação do sagrado. Que coisa, mas um herói da fé caiu nessa armadilha. Caiu. O que nos mostra quão frágil é a natureza humana. E mais ainda, ele se envolveu num dos mais grosseiros casos de poligamia no Antigo Testamento. Você deve ter visto aí. Reconhecidamente, há dificuldades no entendimento dessa ocorrência da poligamia, né, nas páginas do Antigo Testamento. Mas aqui no caso de Gideão, nós temos a extrapolação dos limites relacionados com essa conduta problemática. Você deve ter observado aí na própria leitura do versículo. Objetivamente, a conduta adotada por Gideão não está de acordo com os padrões ideais do casamento, segundo os padrões da aliança que Deus deu para o seu próprio povo. E por último, muitas vezes, com o passar do tempo, os homens voltam aos seus antigos pecados. Após a morte de Gideão, diz o texto, Israel voltou a se prostituir espiritualmente. E preste atenção, se envolvendo na pior espécie de culto que você tem em toda a história do Antigo Testamento, que é o baalismo. Eles se esqueceram de Deus, diz o verso 34.
E aqui é um detalhe interessante, né? Preste atenção, o coração do homem não fica sem um objeto de culto. Se alguém se esquece de Deus, inevitavelmente coloca outra coisa no seu lugar. Não existe alguém que diz assim, eu estou neutro. No meu coração não é Cristo quem reina. Não é Cristo quem reina. Alguma outra coisa está reinando. Porque o coração do homem não fica vazio. Sempre tem um Senhor. E olha que coisa interessante aconteceu aqui. Se esqueceram de Deus. Caíram nos ídolos, nas mãos de Baal. Irmãos, deixar de lembrar das inúmeras operações do livramento divino. E olha que coisa interessante, tão cedo é a maior das ingratidões. Mas há uma segunda causa mencionada no próprio texto, veja o verso 35. Eles esqueceram do enorme serviço prestado por aquele distinto servo de Deus. E isso também no passado recente. E aí você tem a perfídia na esfera horizontal. Perfídia na esfera vertical, perfídia na esfera horizontal. Deixa eu fazer algumas perguntas para você hoje pela manhã. Não vou pedir que você levante a mão, porque isso é constrangedor, não é? Mas você se acha um crente melindroso? Uma segunda pergunta. Alguém já insinuou que você é descaridoso, sem misericórdia? Terceiro, quem aqui ora regularmente por uma operação sobrenatural de Deus, um mover incomum do Espírito Santo no meio da igreja, uma ação surpreendente da parte do Espírito Santo, da sua própria vida? Você ora regularmente por isso? Tem espaço na sua teologia para essas operações especiais, incomuns, extraordinárias? Graça abundante? Deve ter. Na sua teologia deve caber isso. Reavivamento. Nós não somos nem sensacionistas, nem somos continuistas. Nós somos reavivamentalistas. Nós acreditamos que o vigor na história da igreja varia. Nós não sabemos o que Deus pode fazer. Mas temos que ter expectativa de que Deus haja. Quarto, vou pedir que você levante a mão agora. Quem aqui concorda que a disciplina é uma das marcas distintivas da igreja verdadeira? Levante a mão. Estou bem acompanhado, né? Com certeza, irmãos. Com certeza absoluta. Uma das marcas distintivas da igreja é o exercício saudável da disciplina. E por último, seus investimentos espirituais hoje levam em consideração como você vai estar na fé daqui a 10 anos? Importante. O tempo é um demolidor implacável. E você precisa investir pesado para que daqui a 10 anos você não caia num laço, não tenha se preparado para isso.